Você sabe o que é a antiga teoria quântica? Eu sou Larissa do Bariogênese e no vídeo de hoje nós falaremos sobre as primeiras formulações dessa teoria. Tudo começou por volta de 1800, quando o astrônomo inglês Sir William Herschel estava observando a decomposição da luz solar ao atravessar um prisma. A luz solar é então dividida em um arco-íris de cores, chamado espectro. O espectro contém todas as cores que formam a luz solar. Herschel estava interessado na medida da quantidade de calor associada a cada cor. Para fazer isso, ele usou termômetros e mediu a temperatura em diferentes cores do espectro. Ele percebeu que a temperatura crescia da parte azul para a parte vermelha do espectro. Ele então posicionou o termômetro um pouco além da parte vermelha do espectro, aonde não havia incidência de luz visível. Surpreendentemente, ele encontrou uma temperatura ainda mais alta. Herschel concluiu que deveria haver então um outro tipo de luz nessa região que não podia ser visto. Esses estudos continuaram, desembocando naquilo que na segunda metade do século XIX ficou conhecido como radiação de corpo negro. Essencialmente é o seguinte: qualquer corpo em determinada temperatura irradia energia que depende dessa temperatura. E como Herschel já havia descoberto, cada temperatura está associada a uma frequência, isto é, a uma determinada cor. Explicar o comportamento da radiação de corpo negro era um dos maiores mistérios da física do século XIX. Ao contrário do que vinha sendo feito até então, em 1900, o físico alemão Max Planck, professor da Universidade de Berlim, fez uma proposta que ele considerou um tanto desesperada, mas que no fim era revolucionária. Com isso, ele conseguiu derivar uma fórmula para a distribuição espectral da radiação térmica que concordava perfeitamente com as observações. A fórmula foi baseada na suposição não convencional e, na época, injustificada de que a radiação eletromagnética em qualquer cor do espectro, visível ou não visível, só pode ser absorvida ou emitida em pequenas porções de energia, chamadas quanta. Com essa resolução bem-sucedida de Planck para um problema que já rondava a física fazia um bom tempo, a teoria quântica, embora ainda às margens da física, começava a ganhar um certo ar de importância. O segundo passo no avanço da teoria quântica aconteceu em 1905 com o físico alemão Albert Einstein, ainda funcionário de patentes em Berna. Ele usou o conceito quântico de Planck para explicar o misterioso efeito fotoelétrico. Esse efeito consiste na ejeção de elétrons da superfície de um material que é exposto a uma fonte luminosa de certa frequência. Einstein assumiu que a luz consistia de quantas de luz, mais tarde chamados de fótons, que atingiam os elétrons como balas. Tanto Planck quanto Einstein assumiram uma razão universal entre a energia do fóton e a frequência da radiação, mais tarde conhecida como constante de Planck. Logo, a teoria quântica passaria das margens da física para o centro do palco, abordando uma das questões mais importantes da época, a estrutura do átomo. A noção de átomo já havia aparecido em alguma filosofia natural na Grécia Antiga. Especulação essa justificada apenas 2000 anos depois. Somente a partir do final de 1700, esse conceito de átomos começou a atrair sérias considerações. Em 1913, durante uma bolsa de pós-doutorado sob a tutela de Ernest Rutherford, que o físico Niels Bohr, de Copenhague, propôs um modelo para o átomo que resolveu um mistério de mais de um século das linhas espectrais. Desde o século XVII, já se sabia que substâncias aquecidas emitiam luz com o espectro discreto. Por exemplo, o espectro de emissão
corresponde a linhas coloridas obtidas a partir da dispersão da luz emitida pela amostra. Cada linha corresponde a um determinado comprimento de onda. Elaborando o conceito planetário do átomo de Rutherford, Bohr combinou as leis de Kepler da mecânica celeste com a quantização de energia de Planck-Einstein. O resultado foi uma fórmula de frequência para o espectro do átomo mais simples, o de hidrogênio, que concordava com experimentos de alta precisão. O modelo de Bohr do átomo de hidrogênio é como um sistema solar em miniatura. O núcleo desempenha o papel do Sol e o único elétron do átomo desempenha o papel de um planeta. Embora o planeta e o elétron sejam mantidos em órbita por forças diferentes, gravitacional e elétrica respectivamente, essas forças têm a mesma dependência com a distância. Assim, ambos os tipos de órbita são regidos pelas leis de Kepler do movimento planetário. Há, no entanto, uma diferença entre a gravidade e a eletricidade que coloca um problema. De acordo com a eletrodinâmica de Maxwell, qualquer aceleração de carga elétrica causa uma perda de energia, de modo que o elétron espirala para dentro do núcleo. No entanto, essa instabilidade do átomo de hidrogênio não é observada, em contradição ao modelo. Bohr resolveu esse aparente conflito com seu postulado de estados estacionários. O elétron pode se mover em certas órbitas sem perder energia por radiação. Porém, mais tarde, esse modelo começou a enfrentar outros problemas. A teoria não era completa, mas sim uma coleção de resultados. As primeiras correções quânticas feitas à mecânica clássica. Mas qual foi exatamente a raiz das falhas da velha teoria quântica? Se você sabe a resposta, deixa aí nos comentários. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!